Olá pessoal, estamos de volta. Hoje eu trouxe para vocês algumas dicas aí para cálculos mentais aí na hora que você estiver usando a matemática no dia a dia, você conseguir fazer algumas continhas sem usar a calculadora. Claro que se você tiver a calculadora por perto não há nenhum problema usar, mas às vezes a gente quer fazer alguma continha rápida, na verdade. Se você gostar, deixa o like, compartilha aí para ajudar a gente a continuar o trabalho, tá bom? Vamos lá então? Então vamos lá, pessoal. Uma das coisas que a gente usa bastante no dia a dia é a porcentagem. Vamos lembrar um pouquinho o que era a porcentagem. Porcentagem era só uma maneira abreviada de escrever as frações que possuíam denominador 100. Então, por exemplo, 15 sobre 100 ou 15 centésimos, a gente abreviava como 15 sobre 100. Como 15%. 7 sobre 100 a gente abrevia como 7%. Tá bom? É só uma maneira abreviada de escrever as frações que tem denominador, esse número de baixo, igual a 100. Só para lembrar um pouquinho, o que eram as frações? Frações a gente usava para representar partes de um inteiro, né? Por exemplo, aquele exemplo bem característico do colégio, se você tem uma barra de chocolate dividida em 3 partes iguais, aqui não está nada igual, mas finge que está igual, você pegou 2 partes. Para representar essas 2 partes que você pegou, 2. Para representar a quantidade de partes que o chocolate foi dividido, 3. 2/3 é o quanto você pegou desse chocolate. Nesse caso, quando você está calculando porcentagem, você está dividindo o seu inteiro, que poderia ser a barra de chocolate, em 100 partes e pegando 15. Né? Dividindo em 100 partes e pegando 7. Beleza? Vamos ver uma técnica simples para calcular algumas porcentagens de maneira rápida. Olha só. Então vamos supor que eu queira calcular 10% de 350. Calcular 10% de 350, a gente vai fazer o seguinte. Se o número termina em 0, que é o caso do 350, elimina o 0. 35. Então 10% de 350 é 35. Ah, mas se não tiver o zero? Se não tiver o zero, coloca uma vírgula. 10% de 722 vai ficar 72,2. Isso funciona por causa do zero também, né? Eu falei corta o zero porque parece ser mais fácil, mas você poderia ter escrito 35,0, que é 35, tá bom? E aí, usando essa técnica do 10%, você pode calcular outras porcentagens. Por exemplo, 20% de 430. Então, seu primeiro passo vai ser o seguinte. Calcula 10% de 430, que é muito fácil, né? Só eliminar o zero, 43. Só que 20% é o dobro de 10%. Então, para eu calcular 20% de 430, eu vou só dobrar esse valor, 86. Acabou. Ah, dá para calcular mais o quê? 5%, por exemplo. 5% de 1250. Outro número que termina em zero. Simples, né? Só eliminar o zero para calcular 10%. 10% de 1250 é 125. Ah, mas eu quero 5%, que é a metade de 10%. Então eu vou pegar e dividir por 2. 5% de 1250 vai ser metade de 125, 62,5. Beleza? Ah, dá para calcular outros? Dá, você pode usando essas técnicas e ir compondo, né? Por exemplo, 15% de 220. Calcula 10% de 220, que vai ser só eliminar o zero, 22. Calcula 5% de 220, que é a metade do 22, que é 11. E 15% é 10% mais 5%. Então, usando essas duas porcentagens que eu calculei, 15% de 220 é igual a 33. Pronto. Usando essa técnica, você pode calcular essas porcentagens. Dá para calcular
muitas outras, né? Se você sabe 10%, você pode multiplicar por 2, calcular 20, multiplicar por 3, 30, multiplicar por 4, 40%, e assim por diante. Usando essa técnica, a gente pode calcular mais rápido desconto, né? Por exemplo, tenho essa camiseta aqui. Estou lá na loja comprando R$200. Pedi um desconto. Me deram um desconto de 15%. Quanto que eu vou pagar? Bom, lá na hora o que eu vou pensar? Bom, 10%? 10% de 200? De 200? Só eliminar um zero fica 20. Metade, que é 5% de 200, fica 10. Então 15% de 200 é 30. 30 vai ser o meu desconto, 200 menos 30, o que eu vou pagar? 170. Vale a gente comentar a seguinte coisa. Se eu tenho R$200, dei 15% de desconto, foi para 170, se eu adicionar mais 15% aqui, não volta para o 200, tá? Esse é um cuidado que você precisa tomar na hora que você estiver trabalhando com porcentagem. A gente pode explicar por que isso acontece em outro vídeo, tá bom? Não é intuito desse. Se você quiser, deixa no comentário. Ah, e se eu ganhasse 25% de desconto? Segue esse mesmo raciocínio aqui, ó. Calcula 10% de 200, que é 20. Calcula 5% de 200, que é 10. E agora você quer 25%? É 10% mais 10% mais 5%. Você conseguiu 40, 50. Você poderia ainda ter pensado que 25% é 1/4 de 100%, que é o total, né? Então era só pegar esse valor e dividir por 4. Tá bom? Então essa foi a dica de hoje para você trabalhar com porcentagem de maneira mais rápida. Se você gostou aí das dicas, deixa o like, compartilha e ativa o sininho aí para receber as notificações. Eu estou deixando sempre também as redes sociais do canal aí na descrição para você seguir e acompanhar tudo de novo que a gente está fazendo aí. Um abraço e nos vemos por aí.